A preocupação nos atrapalha a sermos fiéis no dever presente, porque ou na pressa ou então justamente em se preocupar, nós deixamos de lado a tarefa do momento. Então, ao fazer isso, a gente não causa somente uma infidelidade ali ao tempo que Deus te deu, ao momento em que a graça opera, somente no agora, não no futuro e não no passado. Como eu já disse em um vídeo anterior, o passado pertence à misericórdia e o futuro à providência. Então, não é da nossa conta que a gente se ocupe com aquilo que ainda não aconteceu e que provavelmente não vai acontecer, porque a imaginação carrega o, o impedimento de ser totalmente condizente com a realidade, justamente porque não há dor na imaginação, justamente porque não há peso. A gente pode se imaginar de qualquer forma, mas a gente dificilmente vai conseguir imaginar uma situação que está diante, que está sob a soberania de Deus, que é toda a realidade, basicamente. Então, nós precisamos parar de carregar um fardo que não é nosso, porque o fardo do futuro pertence ao nosso eu do futuro. E o nosso eu do futuro só estará bem se nós estivermos na dependência do presente. Então, aprenda a depender no presente, porque aí você não vai se preocupar nem com as pessoas, nem com você estar forte ou fraco para obedecer a Deus. Afinal, você foi fiel no pouco, dependeu no agora, vai depender no futuro. Você escolheu obedecer agora, porque no passado, talvez há minutos atrás ou algumas horas atrás, você tem se dedicado a depender a Deus. Então, a influência do passado fez com que o futuro se tornasse algo mais fácil para você expressar as virtudes. Então, torne a Deus, vá até Ele e descarregue, lance mesmo os seus fardos, porque aquilo que nós carregamos não é somente o que Deus nos prometeu, que era um fardo leve, mas é um fardo pesado, porque o que causa peso em nós não é Deus, não é aquilo que Ele nos dá, mas é as preocupações, a ansiedade. Jesus disse para a gente ir até Ele quando nós estivermos sobrecarregados, cansados e também antes disso acontecer, de chegar a esse nível. Porque somente indo até Ele, orando, buscando a Deus, que Ele vai tirar esse fardo pesado e colocar um fardo leve. Ele vai dar uma paz, e essa paz, ela é totalmente contrária à preocupação. Você não vai ter medo. O amor, por você ter se aproximado dele, vai expulsar o medo. Isso está escrito em algum versículo, que o amor expulsa o medo. Não o medo normal enquanto um sentimento, mas o medo de, por exemplo, validação. O medo que nos aprisiona a não agir. Ou seja, passe a depender de Deus, que aí você vai se preocupar ainda menos. E outra coisa, não se preocupe, porque o dever do presente vai te ajudar muito. Então, comece a se ocupar com o presente. Comece a se ocupar com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Outra coisa, nós precisamos entender que é só com o conhecimento de Cristo, ou pelo menos é uma das coisas que vai nos ajudar a confiarmos mais nele. Porque o conhecimento que a Bíblia nos apresenta, Deus com as suas revelações e com o seu conhecimento que ele compartilha, ele nos ensina que ele é o nosso Pai, ele é o nosso noivo. Por que ele faz essas analogias? É porque quando nós somos filhos, ele nos corrige. Então ele cumpre o papel de um pai. Se você não teve, Deus é o seu pai. Quando você não tem o apoio de um marido, Deus cumpre a função do marido. Por quê?
porque Ele também é o nosso noivo. E o fundamento para isso está lá em Efésios 5, 25 ao 31. A igreja é a noiva e Ele, Jesus, é o noivo, em Apocalipse 19, 6 ao 8. Então, você vê que Deus faz vários papéis só para cuidar da gente. E quanto mais nós conhecemos Ele, os papéis que Ele faz, o modo como Ele expressa o seu amor, você vai ver que você não vai ter mais medo, você não vai temer mais nada a não ser Ele. Você não vai se jogar em meio aos ruídos, porque entendeu que o amor do pai já é grande, o amor do marido é muito grande, quando a gente considera os dois como duas qualidades de Deus perfeitas que há nele. Imagina então todas as outras qualidades que há em Deus e que ele ainda tem para nos mostrar, a sua glória, que faz com que Paulo e outros personagens, podemos dizer, da Bíblia, tenham força para enfrentar todos os seus inimigos com um fardo que, por mais que pareça pesado, é mais leve. E por quê? Porque eles não se preocuparam. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até mais.